Quando o delegado Palumbo falou sobre parlamentares e também uma conexão com o crime organizado ou com facções, ainda que de forma indireta, vou trazer uma notícia que vem de São Paulo, porque vereadores que apoiam a reeleição de Ricardo Nunes, eles temem que a presença do coronel Melo Araújo na chapa cause retaliações nas comunidades. Os parlamentares dizem ter medo que o PCC emita o chamado salve, impedindo que esses candidatos façam campanhas nas favelas, nas comunidades. A preocupação foi levada pelos presidentes dos partidos aliados a Nunes e ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Melo Araújo, lembrando, é ex-chefe da Rota e acabou desarticulando um esquema de corrupção na CEAGESP paulista. Além disso, ele pode ser indicado como secretário de Segurança Pública. Você, delegado Palumbo, o que a gente precisa trazer de reflexão quando a facção talvez emita comunicados já manifestando uma certa insatisfação com uma chapa que irá disputar a prefeitura da capital paulista, em que o suposto vice tem ligação com a polícia, já foi chefe da Rota, e isso poderia desagradar os chefes do tráfico nas comunidades. O poder público, os políticos, os partidos e as chapas devem sucumbir a esse recado? A política do município de São Paulo, eu posso falar que eu fiquei 2 anos lá, é nojenta. Queria perguntar para esses mesmos vereadores que estão alegando isso, por que que eles não assinaram o meu pedido de CPI para investigar a máfia dos transportes? E lá eu falei, fundamentei, o PCC está na máfia dos transportes na cidade de São Paulo. Se abrir essa CPI, eu vou presidir e eu não vou ter medo de enfrentar o crime. Ninguém assinou. Aliás, vamos ser justos, 2 vereadores assinaram, a Sonaira e o Holliday. O resto se acovardou. Teve vereador lá que assinou e depois retirou a assinatura porque não aguentou a pressão de vereadores e do Poder Executivo. E agora eles vêm com essa balela aí. Ué, o PCC não tem que querer nada. Isso aí eles têm medo de perder voto. Essa que é a verdade. Então, claro, o crime não está feliz com a escolha do vice do Ricardo Nunes, se realmente for o coronel Melo Araújo, que aliás é um brilhante policial, foi um brilhante policial, conheço ele, não está feliz. E aí pode ser que estejam pressionando alguns vereadores lá. A política do município de São Paulo é tão nojenta que um dos vereadores, que inclusive teve a prisão preventiva representada pela Polícia Civil, mas não for dado, acusado de ser um dos mandantes da morte de uma pessoa que trabalhava nessas companhias de ônibus, ele virou, depois que eu fui embora da Câmara dos Vereadores, presidente da Comissão de Transporte. Você vai falar que essa política aqui é séria? Então isso aí é balela desses vereadores. Se vocês têm medo, pede para sair. Momento palumbada. Você, Mota, isso não é algo restrito à cidade de São Paulo, né? A gente vê muitas facções que acabam achacando comerciantes, pressionam políticos e muitas vezes até indicam ou pedem ou ordenam a população daquela localidade a votar em determinado candidato, né? Esse momento um dia chegará, Caniato. Se não for agora, vai ser um futuro, no meu palpite, não muito distante. O momento em que o crime vai decidir ocupar totalmente o lugar do Estado. São Paulo, Rio de Janeiro e outras cidades já viveram momentos em que isso quase aconteceu. De lá para cá, o crime só tem se fortalecido. O criminoso brasileiro conta com apoio jurídico, cultural, político e ideológico. Os criminosos também assistem TV. Eles também frequentam as redes sociais. Eles prestam atenção nos discursos das autoridades. Eu acho que os vereadores paulistas têm razão em se preocupar, mas a resposta para isso não é ter medo. Pois é, Cristiano Beraldo, os políticos que almejam resolver os problemas da cidade não podem atender aos desejos do crime organizado, né? Seria terrível isso. Neto, vamos lá, teve ameaça? Como é que essa ameaça chegou? Quem foi o interlocutor do PCC que se colocou a ameaçar os vereadores? Foi feito boletim de ocorrência? Chamou-se a polícia para tratar do tema? Ou é simplesmente um jogo de cena usando
essa desculpa de PCC, de ameaça, de que o prefeito Ricardo Nunes não vai poder entrar em comunidade, porque agora ele tem um vice da PM, e isso tira, claro, a força de vários vereadores que vendem o seu apoio em determinadas comunidades, e aí eles ficam querendo tumultuar para forçar o prefeito a trocar o candidato a vice. Querem minar a indicação do Partido Liberal, que fez esse acordo com o atual prefeito, e ficam aí nessa conversa fiada. Mas essa conversa fiada vai ser muito útil para ver quem tem coragem de fazer política e quem é covarde nesse universo. Pois é, agora, delegado Palumbo, como é que funciona essa dinâmica das lideranças políticas, as lideranças comunitárias, o controle das comunidades? Porque parece que é uma engrenagem que tem funcionado, né? Quando alguém sugere trocar uma engrenagem que funciona, parece que algumas figuras ligadas ao crime organizado acabam reclamando. E aí chega a informação desse tipo. Como disse o Cristiano Beraldo, não é nada oficial, não teve um boletim de ocorrência, mas é um recado que surge aqui, o líder comunitário da comunidade tal conversa com alguém do gabinete do vereador, avisa eles que o pessoal lá não gostou, viu? Se essa indicação for formalizada, é melhor que eles nem venham aqui fazer campanha. Tem esse tipo de recado, não tem, delegado? Tem esse tipo de recado, sim, e não precisa agora, por causa do Melo Araújo, os vereadores ficarem com esse medinho, não. Isso aí beira covardia desses vereadores que estão com medinho. Na campanha de vereador, mandaram um recado para mim que eu não poderia entrar em 2 comunidades. Eu entrei nas 2, panfletei, espantei os traficantes e fiz o meu trabalho de panfletagem. Eu não tinha fundo partidário, eu mesmo panfletava, adesivava, fazia de tudo. E aí eles ameaçam mesmo candidatos que não tem o aval deles, não entram em comunidade para fazer campanha. Literalmente são chutados de lá, ameaçados, inclusive com arma de fogo. E depois que eu já tinha entrado, eu comecei a fiscalizar muitos hospitais da cidade de São Paulo, hospitais municipais, que é uma das funções de vereador. E no começo o crime tentava nos persuadir. Só que eu andava com meia dúzia de policiais e um fuzil dentro da nossa Kombi. Então, na primeira tentativa, já farou por ali mesmo, porque eles viram que não ia aguentar. Agora, se o vereador está com medo, não se candidata, pede para sair. É só você subir na tribuna e renunciar ao cargo. Na verdade, eles não estão satisfeitos com a colocação do Melo Araújo, porque foi uma indicação do Bolsonaro, e eles queriam colocar alguém do meio deles. Essa que é a verdade. Depois fica com essa balela furada aí, dizendo que o PCC ameaçou. Se ameaçou, seja homem ou mulher, faça boletim de ocorrência e corra atrás de justiça e não se esconda atrás de um cargo. Agora, delegado, antes de eu passar para o Mota, tem uma pergunta aqui direcionada ao senhor, perguntando se facções nessas comunidades, eles acabam escolhendo candidatos a vereador e se eles fazem campanha para determinado candidato, inclusive, entre aspas, aí, ordenando ou determinando que aquela comunidade vote em determinada pessoa. Tem isso também. Eles têm os candidatos próprios, e é sempre dos mesmos partidos. Claro que eu não vou dizer aqui, mas o nosso telespectador é muito inteligente, são sempre do mesmo partido. Eu recebi diversas denúncias. Olha, os traficantes estão arrancando o seu adesivo aqui dos locais que poderiam adesivar, estão tirando o seu wind banner. E o que eu fazia? Eu ia lá e dava uma pressão nas biqueiras, aí acabava o problema. Agora, não se consegue fazer política e campanha em todos os lugares em São Paulo, não. A gente pensa, essas coisas só acontecem lá no sertão do Nordeste. Aqui em São Paulo acontece. Aqui tem compra de voto, tem político que paga a churrascada, tem político envolvido com crime. E não é só vereador, não. Nas cidades aqui ao entorno de São Paulo, tem até prefeito que já foi faccionado. Claro que eu também não vou dizer o nome aqui. Então, a política já está infestada de pessoas do crime. Tá certo. Várias pessoas enviando mensagens, algumas relatando situações parecidas em suas cidades. Mota, quer fazer um complemento, por favor?
Quero sim, o delegado Palumbo tem razão total nas suas críticas à política de São Paulo. Delegado, essas críticas se aplicam a outras cidades também. O senhor está certíssimo. Eu já participei de 2 eleições. Eu vi. Há parlamentares que têm seus redutos eleitorais em áreas dominadas pelo crime e vivem com toda tranquilidade. Agora eu pergunto, como é possível a convivência entre democracia e controle territorial pelo narcotráfico? É fácil responder. Essa convivência é impossível. Tá certo. Ainda tratando da questão que envolve a condição de vice na chapa com o Ricardo Nunes, há pouco o coronel Melo Araújo foi anunciado como candidato a vice-prefeito em São Paulo na chapa com Ricardo Nunes. Essa oficialização da aliança aconteceu após o evento de expansão da linha 5 Lilás do metrô até a região do Jardim Ângela, que fica na zona sul aqui da capital. A confirmação ocorre após aquele jantar no Palácio dos Bandeirantes, que reuniu o atual prefeito, o governador Tarcísio de Freitas e também presidente de vários partidos aliados. Você, Cristiano Beraldo, nenhuma surpresa, esse era o nome mais cotado até aqui, você até chegou a tecer comentários sobre uma espécie de leilão que aconteceu nas últimas semanas em relação à escolha que seria feita por Ricardo Nunes, mas agora o nome do coronel Melo Araújo, anunciado e oficializado, ele será o vice de Nunes para essa campanha que deve começar em breve, Beraldo. Pois é, Caniato, é interessante porque o prefeito estava ali, a noiva mais bonita do baile, né? Então vinha todo mundo ali, beijava a mão, tirava para dançar, oferecia um drink, e o prefeito lá, bonitão, sorrindo. Mas aí, Caniato, no meio da noite, entrou uma menina mais bonita do que o prefeito nesse baile, chamado Pablo Marçal. E aí o prefeito ficou com medo de, no altar, não ter noivo para casar com ela. Aí correu e fez o acordo que estava ali colocado faz tempo. Então, esse arranjo com o PL, esse acordo com o PL, que lá desde trás indicou o coronel Melo Araújo, ele só foi sacramentado agora pelo medo desse fenômeno chamado Pablo Marçal, que se contasse com a ajuda de Jair Bolsonaro, com o apoio de Jair Bolsonaro, inviabilizava a campanha, as chances de vitória de Ricardo Nunes. Então, o contexto do que aconteceu foi isso, né? Não teve nada muito mais excitante, animado do que isso. Prevaleceu o pragmatismo do medo e está aí, chapa definida. Agora, vamos ver se a turma do barulho, com esse papinho de PCC, que não vai entrar, que não sei o quê, se sorrateiramente vão conseguir puxar o tapete do coronel. Vamos ver. O coronel, acho que ele é bom de queda, né? Ele consegue se segurar. Duro na queda, com certeza. Delegado Palumbo, no que o coronel Melo Araújo deve ajudar, colaborar nessa campanha à reeleição de Ricardo Nunes? Foi uma escolha de Jair Bolsonaro, isso deve dar um peso maior nessa chapa. Além disso, o histórico, os bons serviços prestados na rota, na Polícia Militar, no que ele pode colaborar com Ricardo Nunes? Exatamente, ele foi um excelente comandante de rota, depois fez um excelente trabalho no CEAGESP, é um homem corajoso, mas o que o Beraldo falou é a mais pura verdade, reflete a realidade. Eles viram que o fenômeno Pablo começou a crescer e o Pablo é extremamente inteligente. Num debate, vai ser muito difícil qualquer um desses candidatos que aí estão superá-lo. Ele vai muito bem no debate, ele vai crescer, que ainda falta um tempo para as eleições. Ele já está em 3º lugar e ele vai arrancar muito voto da direita, porque ele se afirma e ele é direita pura, ele não é centro-direita. Então, há uma grande possibilidade de levar, sim, é um cara novo na política, bem sucedido com várias empresas, milionário, não precisa de dinheiro e está aí. As empresas, muito eloquente, se comunica muito bem,
certamente em um debate chamaria atenção, seria uma curiosidade, inclusive, observar a performance e a maneira como ele iria indagar e responder aos questionamentos. Agora, delegado Palumbo, só trazendo uma manchete da Folha de São Paulo de hoje. Valdemar da Costa Neto tenta tirar Pablo Marçal da eleição em São Paulo e convencê-lo a disputar o Senado pelo Partido Liberal. Vamos aguardar. Mota, sua reflexão em relação ao coronel Melo Araújo, anunciado como vice na chapa com o Ricardo Nunes. Mota. Bom, pela suposta reação dos criminosos, já dá para dizer que a indicação do coronel foi uma excelente escolha. Eu acho também que há um enorme simbolismo nisso. Quando a gente está vivendo esse momento em que existe uma guerra à polícia a todo vapor, os policiais agora vão ter que usar câmeras nas fardas para ser fiscalizados e vigiados o tempo inteiro. Toda a operação policial é metralhada com críticas. Policiais agora não podem nem mais fazer um podcast em paz. Foi tirado deles esse direito. Então eu acho muito simbólico ter como vice um coronel da Polícia Militar. E eu acho que os cidadãos de bem vão ficar aliviados. Eu entendo perfeitamente os argumentos do delegado Palumbo, mas, delegado, se eu tivesse que escolher entre um coronel da rota e um empresário bem-sucedido, bom de debate, para cuidar da cidade onde eu vivo, onde quase todo mundo tem um carro blindado, eu acho que eu ficaria com o coronel. Mas eu não sou eleitor de São Paulo. Vai lá, delegado, por favor. Mas o Pablo pode colocar um vice, um delegado, um coronel, um policial militar, um sargento. Ele pode fazer isso também. Tuxê. Vai lá, você, Beraldo, o fator Pablo Marçal que você bem destacou e as informações divulgadas, pelo menos pela Folha de São Paulo, de que Valdemar da Costa Neto, que é um político muito experiente, já identificou esse nome como sendo alguém diferente, que pode fazer a diferença nessa disputa, inclusive tentando convencê-lo a disputar o Senado pelo PL. Pois é uma... essas ondas que vão passando pela política são muito interessantes e tornam a política realmente uma dinâmica única, né? Agora, é interessante ver também, Caniato, a posição do União Brasil. União Brasil, partido do atual presidente da Câmara de Vereadores, Milton Leite, que é um apoiador já desde o início do atual prefeito Ricardo Nunes. E tudo indicava que caminhariam juntos na eleição. O próprio vereador Milton Leite se lançou pré-candidato a vice, candidato a vice, né? Pré-candidato a vice, na chapa com o Ricardo Nunes. E aí ele, nesse movimento agora que ficou sem espaço, a União Brasil começa a sinalizar, né, que está se aproximando de Pablo Marçal e pode ficar de fora dessa grande coligação de apoio a Ricardo Nunes. Inclusive, nesse jantar que definiu o nome, né, o aceite por parte do prefeito, do nome do coronel para a vice na sua chapa, pré-candidato a vice na sua chapa, Milton Leite não foi, quer dizer, a União Brasil não foi representado justamente para manter esse clima de suspense no ar. Agora, as convenções partidárias, elas acontecem até o final de julho, o que significa que até lá todos os jogos, dos mais altos aos mais baixo nível, serão jogados visando estar junto de Ricardo Nunes nessa chapa para ser vice. Então, de novo, coronel duro na queda vai ter que se segurar firme, porque muita coisa pode acontecer daqui até lá. Pois é, o Mota disse dias atrás que as eleições aqui em São Paulo serão emocionantes e eu concordo com ele, serão com certeza. Agora, delegado Palumbo, em relação a esse movimento do União Brasil, uma certa insatisfação do vereador Milton Leite, que é a figura mais importante do União Brasil aqui na cidade de São Paulo, que foi, entre aspas, fiador de Ricardo Nunes na política. Eles são da mesma região da cidade, da Zona Sul, que o senhor conhece tão bem. Havia expectativa de que eles caminhassem juntos, né, para essa reeleição. Agora, há a possibilidade, inclusive, que o União Brasil pegue na mão de Pablo Marçal e tente fazer um caminho aí diferente.
Acredita nessa possibilidade, uma chapa entre União Brasil e o PRTB de Pablo Marçal? Quem seria o vice? Kim Kataguiri toparia essa? Com certeza não vai ser o Milton Leite, né, que está na política aí há milhares e centenas alguns anos, né, 2 décadas, 3 décadas na política, já se reelegeu umas 4, 5 vezes. Ele conseguiu até mudar o regulamento da Câmara para poder ficar mais um ano como presidente. Então, a gente está cansado dessa política, né? Ninguém aguenta mais, não é só o político, não, o próprio povo, ninguém aguenta mais, são sempre os mesmos no mesmo lugar, querendo, só vai trocando de partido, ou vai chegando, fica mais perto de um, depois mais perto de outro, dependendo da comodidade. A grande verdade é que a União Brasil está rachado. Aqui em São Paulo, quem manda é o Milton Leite, e em Brasília é o presidente, que não estão se comunicando muito bem. Desunião Brasil, né? Desunião Brasil. Por isso a candidatura e a pré-candidatura do Kim. O Kim estava correndo com a União Brasil a nível nacional, porque se fosse municipal, o Milton Leite já tinha arrancado a cabeça dele. Agora, Beraldo, você que conhece e já conversou por diversas vezes com Kim Kataguiri, alguma possibilidade de ele fechar uma chapa com o Pablo Marçal, se tiver anuência, claro, do União Brasil, ou ele só aceitaria ser o cabeça? Não, esse cenário não faz sentido, Caniato, para nenhum nem outro. Sabe por quê? No União Brasil, você tem uma situação, como o delegado descreveu, em que o diretório municipal e o estadual, afinal de contas, ontem ou anteontem, o filho do Milton Leite assumiu o diretório Alexandre, né? Estadual do União Brasil, substituindo o próprio Rueda. Acho que estava aqui em São Paulo, estava a irmã de Antônio de Rueda, que é o atual presidente nacional do União Brasil, e isso mostra que a força em São Paulo está consolidada na mão de Milton Leite. E Milton Leite em nenhum momento demonstrou vontade, desejo, disposição de investir na candidatura ou na pré-candidatura. É importante a gente registrar, né, que são todas pré-candidaturas até aqui, de Kim Kataguiri, o deputado mais votado do partido nas últimas eleições. Então, quando você tem esse cenário, não é possível, porque o candidato tem que ser chancelado pelo presidente do diretório local. Não, isso não vai acontecer. E aí, se você olhar por parte do Pablo Marçal, não faria sentido para ele, que está querendo, né, ir para o debate, ser o centro das atenções e tal, se colocando nessa posição, não faria sentido ele ser vice de Kim Kataguiri e não faria sentido para Kim Kataguiri ser vice de Pablo Marçal, né? Então, não há um cenário onde essas duas posições se combinem e não vejo isso acontecer. Pablo Marçal, se levar adiante a sua candidatura pelo PRTB, um partido pequeno que, a princípio, não teria nem direito ao debate, isso vai depender da negociação com as emissoras, ele vai ter que escolher alguém nessa linha que o delegado falou. Alguém da segurança pública, que é a grande demanda que existe hoje na sociedade brasileira, e que possa oferecer esse respaldo de que, caso ele vença, será uma administração com foco na prosperidade, que ele gosta de vender nos seus cursos e tal, mas, sobretudo, na segurança da população de São Paulo. Seguiremos atentos a essas movimentações aqui em São Paulo. Qualquer novidade em primeira mão aqui na Jovem Pan News.